Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos meditar com a palavra de Deus neste domingo da Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor é o próprio Jesus que sai do seio da Trindade, vem até nós, assume a nossa humanidade e após a sua morte e ressurreição, sobe aos céus agora com a nossa humanidade. Ele que vem ao encontro do homem e se faz homem, agora é ele, nele, na sua própria carne, que vai levar o homem para o seio da Trindade. Nós fomos pensados e criados no seio da Trindade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança do Filho. Ou seja, o Pai olhava para o Filho e criava o homem. Só que com o pecado, nós vemos isso no livro do Gênesis, o homem que é expulso do paraíso. Qual é o paraíso do homem? É viver no seio da Trindade. Então, o homem que por escolha própria, o homem sai do seio da Trindade para viver uma vida como o filho pródigo, que sai da casa do pai e vai viver a vida longe do pai. Então, o homem, uma vez que pecou, deixou o seio da Trindade, onde, na comunidade de amor, onde ele nasceu, onde ele foi criado, onde ele deveria viver o amor que o pai tem pelo filho, o amor que o filho recebe do pai, esse amor que é o próprio Espírito. Ali o homem foi pensado. Então o homem deixou a comunidade de amor e foi viver longe do paraíso, fora da comunidade de amor. E porque Deus não desiste do homem, porque Deus quer a salvação do homem, criou o homem para a salvação e para a eternidade, para participar da vida dele, o próprio Filho de Deus então assume, como se o Filho de Deus saísse do paraíso, do seio da Trindade, é claro, sem nunca deixar o Pai nem o Espírito, mas o Filho sai do Pai, sai do seio da Trindade para buscar o homem. E agora, assumindo a humanidade, assumindo o homem na sua totalidade, é o próprio Filho que volta para o paraíso, que volta para o seio da Trindade, mas não volta sozinho. Ele volta, ele não perdeu, como diz a palavra de Deus, eu não perdi nenhum daqueles que o Pai me confiou. Então ele volta para o seio da Trindade, levando o homem consigo, levando a humanidade. Então é isso que nós celebramos nesse domingo, a ascensão, Jesus que sobe aos céus e nele, com ele, nós também subimos. Então, ou seja, nós contemplamos nesse domingo aquilo para o qual nós fomos criados, para vivermos no seio da Trindade. Voltamos com tudo aquilo que somos, com a nossa humanidade, para o seio da Trindade, na pessoa de Jesus, na humanidade de Jesus. Então, neste domingo é isso que nós estamos celebrando o Filho de Deus coroado de glória, o Filho de Deus que sobe aos céus e com ele o homem também sobe aos céus, redimido, transformado, recapitulado na pessoa do Filho de Deus, na pessoa de Jesus. E quando nós pegamos a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, que se encontra no capítulo 1, nos seus versículos 1 até o 11º versículo, nós vamos ver o seguinte: no meu primeiro livro, ó Teófilo, aqui nós sabemos que foi Lucas que escreve os Atos dos Apóstolos, então ele está falando do seu primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, cujo evangelista também faz parte da liturgia deste domingo. Então, no meu primeiro livro, ó Teófilo, quem é Teófilo? Teófilo, a palavra Teófilo significa aquele que ama a Deus. Então, Lucas está escrevendo esse livro não para uma pessoa chamada Teófilo, mas para todos aqueles que querem ser teófilos, ou seja, aqueles que amam a Deus, aqueles que são amigos de Deus, e só esses podem compreender. Uma carta de amor, quando ela é escrita para alguém, a pessoa só compreende o que está escrito naquela carta de amor se ela amar aquela pessoa ou, ao mesmo tempo, souber que aquela pessoa que a escreveu a carta também a ama. Então, ela vai compreender aqueles termos e as palavras que foram usadas. Agora, se eu escrevo uma carta de amor para alguém que não me conhece, que não sabe dos meus sentimentos, aquilo para a pessoa pode ser chocante, a pessoa não vai compreender nada. Então, uma carta de amor se escreve para alguém que se sabe amado,
e para alguém que ama. Então esse Teófilo, ou seja, Lucas está escrevendo para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são amigos de Deus, e só na amizade com Deus e no amor de Deus que podemos compreender o que ele quer escrever. Então, a ascensão nós a encontramos aqui, porque essa escolha de Jesus de vir até nós e de subir aos céus com a nossa humanidade é uma escolha de amor livre, porque o Filho de Deus é totalmente livre. Então, nós só compreendemos esse gesto de Jesus de descer na sua kenosis, de subir ainda levando o homem consigo, o homem pecador, levando o homem consigo de forma redimida. Nós só podemos compreender na amizade com Ele, no amor para com Ele. Então, para compreendermos a ascensão de Jesus, nós precisamos ser teófilos, ou seja, nós precisamos amar a Jesus, nós precisamos ter amizade com Ele, porque só compreende Jesus aqueles que o amam, porque a compreensão aqui é própria daqueles que amam, é própria do amor. Então vai dizer, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas, todas as aparições de Jesus. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vós saber os tempos ou momentos em que o Pai determinou com a sua autoridade. Então nós percebemos aqui no versículo 7 que a resposta, perguntaram, Jesus, no versículo 6, Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? A resposta para essa pergunta, para essa angustiosa questão, a resposta a essa angústia, a essa curiosidade dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, para saber o dia que o Senhor vem, é a vinda do Espírito Santo. Então, qual que é a resposta para as nossas curiosidades e as nossas perguntas para saber quando é que o Senhor virá? A nossa resposta é o Espírito Santo. Por quê? Porque agora, da ascensão de Jesus até a sua vinda gloriosa, é a época, a era do Espírito. É o período em que devemos viver no Espírito. O Senhor virá e buscará aqueles que estiverem vivendo a vida no Espírito. Então, ou seja, o que conta agora não é saber quando é que o Senhor vai vir, não é saber a data e o momento. É claro, o que conta é a espera, o desejo, essa espera desejosa da vinda do Senhor. A única promessa que ainda não se cumpriu. Mas é claro que nós deveremos desejar a vinda do Senhor, e a igreja pede isso em todas as missas: vem, Senhor Jesus. Mas o que conta agora é a evangelização do mundo, é a vida no Espírito e a evangelização no Espírito. Por quê? A ascensão de Jesus, Jesus que sobe aos céus com o homem, com a humanidade, agora cabe a nós, através da evangelização, cabe à igreja, através de uma evangelização poderosa no Espírito, povoar os céus. Povoar o jardim que foi reaberto pelo sacrifício de Cristo. Jesus que entrou de novo no jardim, agora quer levar todos os homens e povoar o céu. Então cabe a mim e a você, cabe à igreja agora a evangelização poderosa no Espírito para povoarmos o céu. Isso é tão verdade que nós encontramos isso no Evangelho de hoje, dessa liturgia, deste domingo, que se encontra lá em Lucas, capítulo 24, nos seus versículos de 47 a 49, que são versículos que fazem parte dessa perícope, desse texto, do trecho do Evangelho deste domingo. A palavra de Deus vai dizer assim: e no seu nome será anunciada a conversão, para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas dessas coisas. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, o que conta agora?
Enquanto nós não temos a resposta da vinda, do dia da vinda do Senhor, o que conta agora é a evangelização no poder do Espírito. É a evangelização na certeza que seremos revestidos da força do alto. Então agora o que conta é a urgência do anúncio da Boa Nova, é a urgência da conversão dos corações para povoar os céus. A palavra de Deus continua ainda: mas recebereis o poder do Espírito que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, o que conta da ascensão de Jesus até a sua vinda, o que conta é que sejamos testemunhas fiéis da evangelização, testemunhas de Jesus Cristo que tenham coragem de dar a vida pela evangelização. Depois de dizer isso, Jesus elevou-se à vista deles e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Essa subida de Jesus aos céus já foi anunciada para nós lá em Gênesis 5:24. Nós vemos num personagem bíblico a prefiguração, a profecia, o anúncio da subida de Jesus aos céus. Olha o que diz: como Enoque andasse com Deus, desapareceu, pois Deus o arrebatou. Então, esse desaparecimento de Enoque, esse arrebatamento de Enoque é uma profecia, uma prefiguração da subida do Filho de Deus aos céus, de Jesus que subiria aos céus. Nós vemos também em 2 Reis, como a vida de Elias, lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 11, que também diz assim: então, enquanto andavam conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo se separaram um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Também uma profecia e uma prefiguração da ascensão de Jesus aos céus. Claro, nós vemos Enoque, um antes da lei, outro na lei, para dizer que Jesus é o cumprimento total da antiga lei, daqueles que não conheceram a lei e daqueles que conheceram a lei. Tudo em Jesus se cumpre. Então, só quem penetra os céus é também aquele que pode vir quando quiser dos céus. Jesus sobe aos céus e ele também voltará. Da mesma forma que ele saiu do Pai e veio a nós, agora ele volta para a Trindade e no final dos tempos ele virá em poder e glória e se manifestará para elevar a igreja inteira, que foi testemunha dele, e todos aqueles que foram evangelizados no poder do Espírito e que se tornaram testemunhas dele e que deram a vida por ele, esses serão elevados com ele aos céus. Virá do mesmo modo que veio, como vai dizer: e esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu, com poder e glória, envolvido da glória de Deus. Qual que é a maneira de esperar esse Jesus que vai vir? Então nós já contemplamos a ascensão do Senhor, e qual é a maneira de esperá-lo agora? Vivendo a vida no Espírito. Vai dizer Lucas 24, versículo 49, diz assim: 24, 49, eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu, por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. A maneira de esperá-lo agora é vivendo na potência do Espírito, revestidos da força do alto. E essa força do alto nós a encontramos aqui nessa primeira leitura, quando vai dizer: mas recebereis o poder do Espírito, a força, ou seja, a dinamis do Espírito, de onde veio a nossa palavra dinamite. É essa força poderosa do Espírito que nós receberemos e que precisamos viver. Então, para viver da ascensão do Senhor até a sua vinda gloriosa, nós precisamos nada melhor do que viver a vida na potência do Espírito, a vida no Espírito do Senhor. Que neste domingo o Senhor nos leve a contemplar a sua glória, a sua subida aos céus, e contemplando a ascensão do Senhor, contemplemos o nosso futuro. Um dia subiremos com Ele aos céus. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.